Olá, saudações a todos. Nesse estudo, a gente vai apresentar agora a escada abstêmia, especificamente sobre os 16 vértices da escada abstêmia. Então, aqui nessa imagem, a gente tem aquela classificação trinária da drogadição, né? O mero usuário, o usuário abusivo e o adicto. E a gente chama isso aqui de drogadição, né? Adicção é uma fase apenas. E nós teríamos aqui uma classificação trinária. E do lado de cá nós temos uma classificação trinária da abstinência, com uma abstêmia menor, maior e um mega abstêmio, né? São fases. Mas aqui está ainda representado também o abstêmio mínimo. Então seria uma classificação quartenária. Só que ainda existe o abstêmio maior real, né, para a classificação ser completa. Na fase de abstinência, né, em todo o período de abstinência, existem 5 classificações de abstêmios, pelo menos que eu utilizo. Então seria uma classificação quinária, né, dos abstêmios. Mas a gente não vai falar sobre essas classificações. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esses pontos. Tá? Então aqui nós temos um degrau, né? aqui um platô. Nós temos aqui, ó, é um ponto, aqui é outro ponto. Essa descida num degrau aqui a gente chama de delay. Tá? Então na escada nós sempre vamos ter o lado daqui um ponto, o lado daqui outro ponto. Entre eles é o degrau, é um platô abstemiológico, né? E na descida dele nós teríamos o delay. E aqui na abstinência seria na subida, né? Nós teríamos esses delays, tá legal? Bom, nesse vídeo nós vamos falar sobre os pontos. Nós falaremos sobre os pontos que são os vértices dessa escada, tá? Bom, feita essa breve introdução, nós temos aqui na escada o início, vamos chamar assim, o início do problema, né? Então, quando a pessoa começa o mero uso, tá? Ela se torna mera usuária. Eu não gosto daquela expressão uso recreacional, tá? Então eu chamo de mero usuário. Então, a pessoa inicia, normalmente, as pessoas iniciam o consumo de drogas ou álcool muito jovens, né? Então, com 14, 15 anos de idade, 16, 17 no máximo, muitas pessoas já experimentaram álcool, pelo menos, né? Alguns casos começa antes ainda, né? Mas, independente disso, nós temos o mero usuário como aquele momento em que a pessoa inicia o uso, tá? Seria o início do mero usuário. Bom, a fase final de mero usuário, ela ocorre quando inicia a fase de usuário abusivo, né? Então, tem pessoas que ficam a vida toda como mero usuários, que usam 2, 3, 5 vezes no ano, quando usam não precisa se embriagar, né? E por aí vai. Então, eles seriam mero usuários, tá? O usuário abusivo, então esse já começa a abusar do uso. Ele pode abusar de duas formas sempre, na frequência ou na intensidade. Então pode ser assim, alguém que não se embriaga, não chega a ficar embriagado, mas ele ingere álcool todos os dias, ou 4 vezes na semana, ou 3 vezes na semana, mas ele não chega a ficar embriagado. Então ele já seria um usuário abusivo, tá? Mas pode ser também alguém que bebe poucas vezes, mas quando bebe muito. Então ele abusa na intensidade, né? Então seria, por exemplo, o caso das pessoas que bebem todo final de semana, mas bebem muito todo final de semana. Então eles já seriam usuários abusivos, tá? É um exemplo, apenas um exemplo, é óbvio, precisa cada caso concreto ser analisado. Aqui eu estou dando um exemplo prático, porque eu não quero perder tempo com explicação aqui dessa fase pré-adicção, né? Bom, quando terminar essa fase de usuário abusivo, a gente já vai estar na adicção. Na adicção em si é um diagnóstico, ele é feito por médico, né? Os psicólogos ajudam bastante nesse momento para fechar esse diagnóstico. Existem certos elementos, eu não vou entrar nesse aspecto, tá? O que eu vou falar aqui é que nesse ponto, quando termina a fase de usuário abusivo, normalmente a pessoa começa a fase de adicção, tá?
Lembrando que existem pessoas que ficam na fase de usuário abusivo por longos períodos, às vezes a vida inteira, tá? O usuário abusivo muitas vezes consegue reduzir o uso, consegue se tornar mero usuário. Aliás, isso é até relativamente comum, tá? Mas alguns deles, infelizmente, vão se tornar adictos. Bom, aí tem o critério lá da adicção, que não vem ao caso. Aqui a gente estuda abstinência, né? Bom, quando terminar essa fase de usuário abusivo, a gente começa com a adicção. Então, esse é o ponto A, tá? É o início da adicção, por isso é ponto A. Tudo bem? Bom, a dicção vai até o final dela, que a gente chama de ponto F. Final da dicção, eu não estou dizendo que a dicção tem cura, não estou dizendo que a dicção cessou, não estou dizendo nada disso. Só estou dizendo que na escada eu chamo de ponto F, que é o final dessa fase de adicção. Tá? É o final da relação de uma pessoa com droga. Veja, todo esse período anterior é a relação de uma pessoa com droga. Após o ponto F, eu tenho uma relação de uma pessoa sem a droga. O ponto F é o ponto final da relação da pessoa com droga. Só isso, tá? Então, para aqueles mais agarridos, aquela teoria poliédrica da adicção fixada no modelo da medicina, no modelo clínico, que a adicção é incurável, progressiva, fatal. Então, aquele pessoal mais agarrido, quando a gente fala em final da adicção, fica meio nervoso. Mas eu estou dizendo que é o final da relação de uma pessoa com a droga, tá? Ou com o álcool. E após essa fase, nós vamos ter a relação da pessoa sem essa droga. Então, acabou, tá? É o final disso apenas, tá? Não estou dizendo que tem cura nem nada parecido. Bom, o interessante aqui é o seguinte, via de regra, no ponto F, antes do ponto F, nós temos um ponto que eu chamo de ponto E, que é a antessala do processo de abstinência. Tá? Ainda não é abstinência, a abstinência só começa após o ponto F. Então veja só, eu coloquei com setas verdes na escada toda a fase antes da abstinência e com setas em azul as fases posteriores da abstinência, para ficar mais didático, certo? Bom, o ponto E, que é a antessala da abstinência, é aquele momento da intervenção. Né? Eu vou dar uma espécie aqui, vou dar um exemplo bem prático. Né? A pessoa está usando drogas ou álcool há alguns dias, aí ela vai para casa, quando ela chega em casa, a família está reunida. Aí ela entra em casa e a família diz, nós te amamos, nós gostamos de você, mas a gente precisa que você ponha um fim a esse uso que está desgastando a família e tudo mais, né? Então esse é o teatro, né? O teatro no sentido ali um teatro de operações, um teatro inicial, onde as pessoas vão expor seus pontos de vista sobre esse consumo de droga que está inviabilizando a vida do seu ente querido. Então, esse ponto E é esse momento, tá? Da intervenção. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esse ponto E. Então, nesse ponto E aqui, que é a antessala da abstinência, nós temos vários tipos de intervenção, temos algumas técnicas que são aplicadas aqui. Existem várias peculiaridades que precisam ser analisadas e num ponto aí a gente analisa elas. Vou analisar elas de um modo diferente, vai ser bem interessante para quem nunca viu esse modelo esse momento da intervenção do ponto de vista da abstinência, tá? Então, com o viés aqui da abstinência, a gente olhar esse ponto E, ele é um momento assim bem interessante. Acho que vai ser bem curioso, tá? Então eu recomendo que assistam esse vídeo do ponto E. Bom, aí nós teríamos o ponto F como final dessa relação da pessoa com a droga e o início da abstinência, né? No ponto F aqui, é o início da abstinência, nós vamos começar essa fase de abstêmio mínimo aqui, que a gente chama da fase de desintoxicação, tá? O abstêmio mínimo é o abstêmio que está se desintoxicando, tá? Eu não gosto muito da expressão desintoxicando, porque às vezes dá a impressão que a pessoa vai se desintoxicar fisicamente e psicologicamente, mas
Eu não concordo com essa desintoxicação no ponto de vista psicológico. Eu entendo que a desintoxicação que se faz é meramente física. Bom, por que, que essa desintoxicação é meramente física? Porque a desintoxicação psicológica ela pode nunca vir a ocorrer. E o exemplo mais prático disso é você imaginar uma pessoa que está com 20 anos de abstinência e de repente sente uma fissura. Por que, que ela sente essa fissura? Essa fissura, na verdade, quando ela sente essa fissura sintomática, então no momento em que ela sente a fissura, sente a vontade de usar droga, ela já está intoxicada, né? Ela se intoxicou psicologicamente. Tá? Ela não se intoxicou fisicamente, mas psicologicamente ela já se intoxicou. Então, eu entendo que a desintoxicação psicológica ela pode nunca vir a ocorrer, tá? A não ser que a pessoa não tenha mais fissuras, né? O que, o que não é muito comum, tá? Mas, independente disso, né? Independentemente disso, essa é a fase da desintoxicação. Após a desintoxicação, eu entendo que a pessoa chega no ponto R, né? Que aí o ponto R, para lembrar, recuperação, tá? O tratamento é algo técnico, é algo que precisa de um apoio técnico, de ajuda técnica, mas a recuperação é individual. Então eu uso esse ponto R para lembrar o abstêmio que é um momento do início da recuperação onde ele vai caminhar pelas próprias pernas de algum modo, né, com auxílio. Ele vai precisar de auxílio, mas aqui é o ponto R, é onde ele vai começar. Bom, essa fase do ponto R, né, quando a pessoa está desintoxicada, a gente começa a chamar ela, classificar ela como um abstêmio menor, né? Lembrando que eu utilizo a expressão menor na ideia do Kant, né? E aí a gente começa com o abstêmio menor. E essa fase aqui, ela dura de 2 a 3 anos. Então, nós teríamos uma fase aqui de abstêmio menor com duração de 2 a 3 anos. Então, esse seria o ponto R mais 2 ou R mais 3, certo? Bom, por que R mais 2 ou mais 3? Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, tá? R mais 2 anos ou R mais 3 anos. Então, eu diria que essa fase aqui, ela dura 2 ou 3 anos, certo? Por que esse dado? Desculpe. Por que esse dado? Porque a gente sabe que se a pessoa ficar em abstinência 2 ou 3 anos, ela tende a ficar muitos anos. É uma tendência, certo? Bom, logo em seguida nós temos o ponto X, né? É óbvio, né, que matematicamente no gráfico ele não seria exatamente aqui, né? Seria mais para frente, mas como eu não fiz o gráfico, eu fiz o gráfico bem vertical para caber na página e tudo mais. Então vamos considerar que seja aqui mesmo, tá? O ponto X. Bom, esse ponto X é muito interessante. Vai ter um vídeo específico sobre o ponto X também, tá? Mas o ponto X é o autorreconhecimento consciencial da abstinência, tá? É um nome grande, mas é assim, quando ocorre um insight de segundo grau, mas é um insight muito específico. A gente diz assim, ó, que os insights que ocorrem na fase inicial para desencadear a abstinência, a gente chama de insights de primeiro grau, tá? Que é aquele entendimento do que está acontecendo, do fundo do poço, de todas as mazelas que estão ocorrendo e da necessidade da abstinência. Então, esses são os insights de primeiro grau. O insight de segundo grau, nesse caso específico, esse insight de segundo grau, ele se refere ao momento em que o abstêmio entende que vai ficar na condição de abstêmio o resto da vida, certo? Não é que ele está curado, mas ele entende justamente que ele vai precisar ficar nessa condição o resto da vida dele, certo? E esse é o ponto X, é o autorreconhecimento da abstinência, da condição, da necessidade de permanecer em abstinência o resto da sua vida, certo? É quando ele veste a camisa mesmo. Então esse é o ponto X, tá? Muitos abstêmios passam por ele entre o quarto e o sexto ano em média, tá? Bom, nós temos aqui um ponto, o Y.
Vamos fazer um vídeo específico sobre o ponto Y, tá? O ponto Y é quando o período de adicção, certo? Se iguala ao período de abstinência. Aqui, tá? Então nós teríamos o ponto X. Quando o período de drogadição se igualar ao período de abstinência, aí nós temos esse outro ponto que é o ponto Z, que também vai ter um vídeo específico, certo? Após o ponto Z, nós começamos a fase do mega abstêmio. Aí nós temos o 13º passo, o passo cosmoético, a técnica da ponta de ouro. Isso tudo a gente vai conversar quando fizer o vídeo específico do ponto Z, a gente já fala do mega abstêmio, tá? E aqui seria a morte da pessoa, o fim da vida e o fim da abstinência, né? Bom, basicamente, esse aqui são os pontos, os vértices da escada, que estão presentes na escada abstêmia. Porém, existem dois outros pontos interessantes que não estão aqui previstos por diversos motivos. Primeiro, no caso do ponto detox, que vai ter um vídeo específico sobre ele, mas ele faz parte da teoria do deslocamento vetorial da desintoxicação. Então, o ponto detox é aquele momento que o abstêmio que tem 10, 15 anos recai. Então, ele recai e a gente vai recalcular ele dentro da escada. Então, você vai analisar o lastro abstêmio, o tempo que ele tem de abstinência, vai dividir por um número de segurança somado ao nível do efeito da recaída. Você atribui um número a esse nível do efeito da recaída, soma ele com um número de segurança, divide isso pelo lastro abstêmio, né? Divide o lastro por esse número, e aí você reclassifica ali dentro da escala. Então, o ponto detox ele é bem dinâmico. Então, uma pessoa com 20 anos de abstinência que tenha uma recaída com efeitos moderados, o número de segurança pode ser 1, então a gente poderia dividir ela por 1 mais 1, né? Então a gente teria 20 anos dividido por 2, daria 10. Então, uma pessoa que poderia já ser considerado mega abstêmio, tendo uma recaída, ele volta na condição de abstêmio maior dentro da escada, certo? O que isso faz? Isso faz com que a gente não precisa, pelo menos graficamente, é visível isso, dá para perceber que não precisa aplicar técnicas muito restritivas, certo? Se essa pessoa recai de novo, recalcula de novo, e daí pode ser que comece a entrar na fase de abstêmio menor, por exemplo. Aí será recomendado a aplicação de técnicas mais restritivas, mais robustas, para poder fazer com que essa pessoa permaneça, né, na abstinência. Então, isso eu vou ter um vídeo específico sobre isso, tá? Bom, o outro é o ponto cego. O ponto cego da abstinência é assim, tudo que ocorreu na adicção ou na drogadição, tá? E que o simples período de abstinência não conseguir resolver, certo? Né? Então, a drogadição gera efeitos que se projetam lá na abstinência. Então, por exemplo, você praticou algum crime para obter dinheiro para poder consumir drogas. Então, você pode estar com muitos anos de abstinência e ainda respondendo um processo penal, né? Você pode ter dirigido embriagado e ter, por causa disso, o seu veículo apreendido e a sua habilitação suspensa. Você pode estar com um bom período de abstinência e ainda respondendo esses problemas, essas questões processuais. Então, existem várias situações, né? Comorbidades, por exemplo, que foram adquiridas devido à adicção, né? Então, alguma doença como HIV, né? A pessoa se contamina com HIV, ela vai ter muito tempo de abstinência e ainda vai ter que estar tratando disso. Então, todos esses fenômenos que ocorrem devido à drogadição se projetam na abstinência e o simples tempo de abstinência não resolvem, estão no ponto cego da abstinência, tá? Já que a abstinência não consegue resolver eles, precisa de algo a mais, além da mera abstinência, certo? E esse algo a mais a pessoa deverá fazer, tá? Porém, existem muitas coisas que o simples transcurso da abstinência vai resolver, tá? Então, a abstinência, o que ela resolve não tem problema, o que ela não resolve está no ponto cego dela. Mas eu vou fazer um vídeo específico sobre isso também, tá? Então, em síntese, esse aqui é a escada abstêmia, tá? E o material vai estar disponível para todos
da mesma forma que todos os outros materiais. Eu vou fazer vários vídeos sobre cada um desses pontos, eu recomendo o acesso, né, e que assistam cada um dos vídeos, tá bom? Muito obrigado.